Às vezes as pessoas optam por retirar, as pessoas optam por fazer, mas nunca é assim. Se a gente olhar bem, às vezes não é tão necessário. E essas tragédias que acontecem, como é que a gente vai falar agora, quer ver? Coloca aí, vocês vão entender o porquê que a gente fica aqui falando tanto sobre esse assunto. Coloca aí. Liliane Amorim, de 26 anos, morreu após complicações de uma lipoaspiração. A família da jovem diz que ela foi vítima de erro médico. A defesa afirma que a paciente tentou contato com o profissional, pois sentia fortes dores. Mas ele teria menosprezado o relato de Liliane. Um áudio do suposto médico viralizou nas redes sociais. Cara, foi uma lipo grande, expliquei pra ela no pós-operatório, saiu 4,2 litros. Só que ela tinha que colaborar, porque se ela não ajudasse ia ser pior. Difícil, não tem o que fazer. Ela fica só deitada, vai ficar mal distribuída, porque vai perder líquido pro terceiro espaço. É bem complicado, cara. Por meio de nota, o Dr. Benjamin Alencar lamentou o ocorrido e diz que prestou assistência à paciente. Primeiro, o que eu queria entender, vou falar aqui com o Alexandre, como é que sai 4 litros daquela moça magrinha? Ela era, assim, eu não entendo muito, mas ela me pareceu uma moça bem magrinha, não? Nós não sabemos o peso dela, mas Sim. tem um limite, né? Esse limite é colocado como 5 a 7% do peso corporal. Por exemplo, se ela pesasse 50 quilos, 5%, 2,5 litros, 7%, 3,5 litros, não mais do que isso, né? Se ele ultrapassou isso, a gente já vê, isso Já falando tá agora errado. com o perito, né? A gente faz essa análise e se ultrapassou isso, no mínimo é imprudência, né? Por que não pode tirar mais que 5%? Porque os trabalhos falam, se você retira mais do que esse volume, né, ou uma superfície corporal maior do que 30% a 40%, você tem um risco maior de complicações. Isso são feitos trabalhos e a gente vê na clínica, na prática do dia a dia. Então, por isso que a gente tem um limite. E esse limite estabelecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pelo próprio CFM. O que a gente leu, não temos assim realmente essa história verdadeira, verídica, mas o que se leu é que teria uma perfuração no intestino, é isso? Eu É o que pelo menos eu falaram. não tive acesso aos autos, né? Mas a gente não sabe, né? Sim. Não sabe realmente o que aconteceu. Casos de lipoaspiração e complicações em lipoaspiração são raros, mas existem, tá? Sim. Então isso que as pessoas de um modo geral têm que saber. Não banalizar a cirurgia plástica, Sim. porque cirurgia plástica é como qualquer outra cirurgia. Os riscos, tem todos os riscos, Sim. tem todas as complicações que a gente sabe, e se acontece com você, você é 100%. Você é 100%, eu sempre falo, 100%. Só para você ter ideia na estatística, né, de óbito em lipoaspiração, é 18 para cada 100 mil cirurgias plásticas, é muito baixo. Sim, mas se você é uma das 18... Mas se você é uma das 18, você é 100%. Então, fazer é legal, sabe? Melhora a autoestima. Eu sou cirurgião plástico, eu vivo disso. Claro. Porém, você tem que fazer com toda a prudência e necessidade. E seriedade, né? Seriedade, não banalizar do jeito que tá. A gente vê nos Instagrams os médicos colocando aqueles álbuns de fotografia, aquelas meninas maravilhosas, todas rasgadas com as lipos HDs, tudo. Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que é a medicina? Ontem eu dei até uma aula para os cirurgiões plásticos falando sobre isso, né? Será que é esse o caminho que a medicina vai chegar? Na mercantilização, na venda de produtos? Ou cirurgia plástica ainda é medicina? Então isso é uma ideia que a gente tem. Legal essa que a gente colocação. não pode esquecer que cirurgia plástica é medicina, cirurgia plástica tem seus riscos. Sim. E quem deve fazer é quem está precisando. Não, e cirurgião plástico é médico, né, em primeiro lugar. Primeira Você coisa, fez juramento. somos médicos, Sim, não somos pra salvar vendedores. vidas. Exatamente. Que eu entendo o juramento de médico é para salvar a vida, né? E não é para deixar a menina magrinha só. O que eu quero entender aqui é agora eu só tenho, vamos dizer, o que eu li, não sei, é que havia uma perfuração no intestino, é isso, né? Isso. Aí é uma curiosidade minha, eu sempre pergunto aqui, a banha tá aqui, aí a cânula entra. Como é que faz para a cânula não virar para cá e pegar um órgão? Na verdade, tem toda uma técnica, por isso que o preparo do cirurgião é Eu muito já vi importante. foto, o negócio fica fazendo assim. Sim, mas por isso que o preparo do cirurgião é muito importante. Por isso que a formação do cirurgião plástico é uma formação longa. É uma formação de 11 anos. Não dá para só qualquer um fazer isso. E é o que a gente está vendo. Qualquer médico fazendo cirurgia, lipoaspiração Pode? em consultório, não pode. Tem uma normativa do CFM que, no mínimo, você tem que ser cirurgião geral. No mínimo. Porém, o que a gente orienta é que seja cirurgião plástico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que tenha certificação para fazer isso. Ou seja, o cara tem Estudou. que ter pelo menos o estudo e a formação. Porque isso que você está falando, Luciana,
poxa, é uma cânula que está penetrando no teu corpo e muito bem pode ir lá para dentro. Pode ser do lado dos seus órgãos, dependendo de que a lipo foi, Por isso que a formação do médico tem que ser uma formação completa. E não dá para fazer com qualquer um que faz em consultório e fala: ah, é uma mini lipo, ah, é uma hidrolipo, é a lipo de Beverly Hills, é uma lipinho HD. Não existe isso. Tudo é lipoaspiração. Sim, e tudo a pessoa está sedada, pode ter uma alergia, pode ter uma complicação. E não tem estrela, né, para saber quem vai acontecer isso, né?